Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe o que está destruindo os seus rins neste exato momento? Não é uma doença rara, não é algo que veio de fora, é algo que está dentro da sua própria cozinha. Algo que você comprou no supermercado essa semana. Algo que você consome todos os dias, provavelmente em mais de uma refeição, achando que é normal, achando que é inofensivo, talvez até achando que é saudável. Eu sou a doutora Clara e hoje eu vou te mostrar o que está destruindo silenciosamente os rins de milhões de brasileiros. Sem dor, sem sintoma visível, durante anos, até que um dia os exames mostram que os rins já perderam grande parte da sua função e o tratamento se torna muito mais difícil e muito mais caro. Os rins são dois órgãos que a maioria das pessoas só lembra que existe quando algo dá errado. Eles ficam ali, nas costas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, filtrando o sangue, eliminando toxinas, controlando a pressão arterial, regulando os eletrólitos, produzindo hormônios essenciais. São aproximadamente 1,3 milhões de estruturas microscópicas, chamadas néfrons, em cada rim, e cada uma delas filtrando o sangue continuamente. O problema é que os néfrons não se regeneram. Quando morrem, morrem para sempre. E eles vão morrendo aos poucos, silenciosamente, sem causar dor, sem dar aviso, durante anos. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes já perdemos 60, 70, até 80% da função renal. E aí o caminho pode ser a diálise. No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, existem mais de 140 mil pessoas em diálise. E estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros tenham algum grau de doença renal crônica sem saber, porque nos estágios iniciais a doença não causa sintoma algum. Fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te dar um protocolo simples para proteger os seus rins a partir de hoje. E o mais importante, vou te mostrar como identificar os primeiros sinais de que algo não está bem com os seus rins. Sinais sutis que a maioria das pessoas ignora completamente. Me conta nos comentários. Você já fez algum exame para verificar a função dos seus rins? Escreve aqui sim ou não. Você vai se surpreender com quantas pessoas nunca fizeram esse exame na vida. Vamos começar com o maior vilão, que está em praticamente todas as cozinhas brasileiras e que a maioria das pessoas consome em quantidade muito acima do que os rins conseguem processar de forma saudável. O sal. Mais especificamente, o sódio em excesso. Eu sei que você já ouviu que sal faz mal. Mas eu preciso te explicar exatamente o que o excesso de sódio faz dentro dos seus rins, porque quando você entender o mecanismo, a sua relação com o sal vai mudar para sempre. Os rins são os principais reguladores do sódio no organismo. Quando você consome sódio, ele entra na corrente sanguínea e os rins precisam filtrar esse sódio e decidir quanto manter e quanto eliminar pela urina. Para fazer esse trabalho, os rins precisam filtrar volumes enormes de sangue. Quanto mais sódio você consome, mais os rins precisam trabalhar, mais pressão é exercida sobre os néfrons, e mais esses néfrons vão se desgastando ao longo do tempo. Além disso, o excesso de sódio retém água no organismo, o que aumenta o volume de sangue circulante, o que, por sua vez, aumenta a pressão dentro dos vasos dos rins. Essa pressão elevada dentro dos vasos renais causa um processo chamado glomeruloesclerose, que é o endurecimento e a cicatrização dos filtros renais. É como uma mangueira sendo submetida a uma pressão muito acima do que ela foi projetada para suportar, todos os dias, por anos. Eventualmente, a mangueira começa a ceder. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology, analisando dados de mais de 3 mil adultos acompanhados por 10 anos, mostrou que pessoas com alto consumo de sódio tinham declínio significativamente mais rápido da função renal ao longo do tempo, mesmo quando controlados outros fatores como pressão alta e diabetes. E sabe qual é o problema? A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, o que equivale a 2 gramas de sódio. Mas estudos mostram que o brasileiro médio consome entre 9 e 12 gramas de sal por dia, quase o dobro ou mais do limite recomendado. E a maior parte desse sódio não vem do saleiro.
Vem dos alimentos processados e ultraprocessados. Vou te dar alguns exemplos que costumam surpreender as pessoas. Um pacote de macarrão instantâneo pode ter mais de 1.500 miligramas de sódio, que é 3/4 da recomendação diária inteira em uma única refeição. Um hambúrguer industrializado pode ter 800 a 1.000 miligramas de sódio. Uma porção de molho de soja pode ter 900 miligramas. Embutidos como presunto, salame e linguiça são bombas de sódio. Queijos processados, biscoitos salgados, sopas em pó, temperos prontos, caldos em cubo, todos esses alimentos que parecem comuns e inofensivos estão carregados de sódio e estão trabalhando contra os seus rins toda vez que você os consome. Seu Francisco, 68 anos, ex-funcionário público, adorava comida temperada. Usava muito tempero pronto, muito caldo em cubo, muito molho industrializado. A esposa reclamava, mas ele dizia que comida sem tempero não tinha graça. Nos exames de rotina dos 60 anos, a creatinina já estava levemente elevada. O médico orientou reduzir o sal, mas não explicou direito o porquê. Seu Francisco não levou muito a sério. Aos 66 anos, a função renal tinha caído para 40% do normal. Hoje, ele está em acompanhamento nefrológico intensivo, tentando preservar o que restou da função dos seus rins. Mas o sal não está sozinho nessa história. Tem outro inimigo dos rins que anda junto com ele e que também está em praticamente todas as cozinhas brasileiras: o açúcar. Mais especificamente, o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados, que levam ao diabetes ou que pioram um diabetes já existente. O diabetes é a principal causa de doença renal crônica no Brasil e no mundo. Quando o açúcar no sangue fica cronicamente elevado, ele danifica os vasos sanguíneos de todo o organismo, incluindo os delicadíssimos vasos dos rins. Esse processo se chama nefropatia diabética e é uma das complicações mais devastadoras do diabetes descontrolado. O que acontece é o seguinte: o excesso de glicose no sangue se liga às proteínas dos vasos renais num processo chamado glicação, que deixa os vasos rígidos, espessados e com menor capacidade de filtração. Com o tempo, os rins começam a vazar proteínas pela urina, o que é um sinal de que os filtros estão danificados. Esse vazamento de proteína se chama proteinúria ou microalbuminúria e é detectado num exame de urina simples. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que acompanhou mais de 3.200 pacientes diabéticos por 5 anos, mostrou que o controle rigoroso da glicemia reduzia o risco de nefropatia diabética em até 50% comparado com o controle inadequado. Ou seja, controlar o açúcar no sangue é literalmente salvar os seus rins. E não precisa ser diabético para ter rins afetados pelo açúcar. A pré-diabetes, que é quando a glicose está elevada, mas ainda não chegou ao nível do diabetes, já causa dano renal silencioso. E estima-se que mais de 30% dos brasileiros adultos estejam em estado de pré-diabetes sem saber. Me conta nos comentários: você tem diabetes ou pré-diabetes? Já fez exame de glicemia recentemente? Escreve aqui, porque monitorar a glicose é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pelos seus rins e pelo seu coração. Além do sal e do açúcar, tem outros vilões menos conhecidos que também estão destruindo os rins silenciosamente. O anti-inflamatório tomado por conta própria. Esse é um dos que mais me preocupa porque é muito comum e muito subestimado. Medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, que são vendidos sem receita em qualquer farmácia e que muita gente toma para dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, cólica, são nefrotóxicos quando usados com frequência. Eles reduzem o fluxo sanguíneo para os rins, causam retenção de sódio e podem levar a uma lesão renal aguda, especialmente em pessoas que já têm os rins fragilizados por pressão alta ou diabetes. Um levantamento publicado no American Journal of Kidney Diseases mostrou que o uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais era responsável por até 20% dos casos de insuficiência renal crônica em adultos acima de 50 anos. 20%.
1 em cada 5 pessoas com rim destruído chegou lá por causa de remédio para dor que comprou sem receita. Se você tem dor crônica, procure um médico para encontrar uma solução que não destrua os seus rins. Não se automedique com anti-inflamatório como se fosse bala. A proteína em excesso. Essa é especialmente importante para quem faz dieta hiperproteica ou quem usa suplementos proteicos em grande quantidade. Os rins são responsáveis por eliminar os subprodutos do metabolismo das proteínas, principalmente a ureia e a creatinina. Quando você consome proteína em excesso, os rins precisam trabalhar muito mais para eliminar esses subprodutos, aumentando a pressão e o desgaste sobre os néfrons. Para pessoas com rins saudáveis e jovens, isso não é necessariamente um problema grave no curto prazo. Mas para pessoas acima de 50 anos, com rins já levemente comprometidos pela pressão alta ou pela diabetes, o excesso de proteína pode acelerar significativamente o declínio da função renal. Eu não estou dizendo para você parar de comer proteína. Proteína é essencial. Estou dizendo para não exagerar e para não se automedicar com doses absurdas de suplemento proteico sem orientação profissional. A desidratação crônica. Os rins precisam de água para funcionar. Eles filtram o sangue e eliminam as toxinas pela urina. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica muito concentrada, o que aumenta o risco de formação de cálculos renais e reduz a eficiência da filtração. Pessoas que bebem pouca água ao longo da vida têm rins que envelhecem mais rápido. A recomendação geral é beber em torno de 2 litros de água por dia, mas esse número varia de acordo com o peso corporal, o clima e o nível de atividade física. Uma forma simples de saber se você está bem hidratado é observar a cor da urina. Urina clara, quase transparente, significa boa hidratação. Urina amarela escura ou laranja significa que você precisa beber mais água. Dona Benedita, 70 anos, dona de casa, nunca tinha gosto de beber água. Dizia que só bebia quando estava com sede e que raramente ficava com sede. Aos 68 anos, teve um cálculo renal que causou uma dor que ela disse que foi a pior da vida. Quando foram investigar melhor, descobriram que, além do cálculo, ela já tinha doença renal crônica em estágio 2, com função renal reduzida. Décadas de desidratação crônica tinham cobrado o preço. Agora, como você sabe se os seus rins já estão sofrendo? Quais são os sinais que o corpo dá? Os sinais de doença renal nos estágios iniciais são muito sutis e facilmente confundidos com outras coisas. Inchaço nos tornozelos e nos pés, especialmente ao final do dia, pode ser sinal de que os rins não estão eliminando líquido adequadamente. Urina com espuma, que indica a presença de proteína, um sinal de que os filtros renais estão danificados. Urina escura ou com sangue, que pode indicar sangramento nos rins. Pressão alta de difícil controle, porque os rins regulam a pressão e, quando estão doentes, essa regulação falha. Cansaço e fraqueza sem explicação, porque rins doentes produzem menos eritropoietina, o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Coceira generalizada sem causa aparente, porque toxinas que deveriam ser eliminadas pelos rins se acumulam na pele. E nos estágios mais avançados, náusea, falta de apetite, confusão mental e hálito com cheiro de amônia. Se você tem algum desses sintomas, por favor, não ignore. Procure um médico e peça os exames de função renal, que são a creatinina sérica, a ureia, a taxa de filtração glomerular estimada e o exame de urina com pesquisa de proteína. São exames simples, baratos e que podem detectar um problema antes que ele se torne irreversível. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me conta também de qual cidade ou estado você está me assistindo agora. Escreve nos comentários. Adoro conhecer quem está do outro lado da tela. Agora deixa eu te dar o protocolo de proteção renal que você pode começar hoje mesmo. Reduza o sódio. Corte os ultraprocessados, os embutidos, os temperos prontos e os caldos em cubo. Cozinhe com ervas frescas, alho, cebola, limão.
O sal que você adiciona na cozinha é muito menos problemático do que o sal escondido nos alimentos industrializados. Controle o açúcar. Reduza o consumo de doces, refrigerantes, sucos industrializados, pão branco, macarrão e arroz em excesso. Substitua por carboidratos complexos como aveia, arroz integral, batata doce e leguminosas. Se você tem diabetes, mantenha a glicemia controlada com rigor. Beba água, pelo menos 1,5 a 2 litros por dia. Não espere ter sede. Tenha uma garrafinha sempre por perto e crie o hábito de beber regularmente ao longo do dia. Cuidado com anti-inflamatórios. Não tome ibuprofeno, diclofenaco ou naproxeno por conta própria de forma frequente. Para dores eventuais, paracetamol em doses corretas é muito menos prejudicial para os rins. Controle a pressão arterial. A pressão alta descontrolada destrói os rins tão eficientemente quanto o diabetes. Se você tem pressão alta, tome os medicamentos regularmente e monitore a pressão com frequência. Faça exames regularmente. A creatinina e o exame de urina devem ser feitos pelo menos uma vez por ano em adultos acima de 50 anos, especialmente em quem tem pressão alta ou diabetes. Detectar o problema cedo é a diferença entre tratar e chegar à diálise. Evite o excesso de proteína suplementar sem orientação profissional. Se você usa suplementos proteicos, converse com um médico ou nutricionista sobre a quantidade adequada para o seu caso. Os seus rins trabalham para você todos os dias, silenciosamente, sem pedir nada em troca. A única coisa que eles pedem é que você não os destrua com hábitos que podem ser mudados. Você tem o poder de proteger esses dois órgãos que vão determinar a qualidade da sua vida pelos próximos 20, 30 anos. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com a sua mãe, com o seu pai, com quem tem pressão alta ou diabetes, porque essa informação pode ser a diferença entre uma vida com saúde e uma vida na diálise. E antes de eu terminar, me conta nos comentários, qual desses vilões dos rins você vai eliminar da sua vida a partir de hoje? O sal em excesso, o açúcar, o anti-inflamatório por conta própria ou a falta de água? Escreve aqui, porque cada mudança que você faz é uma vitória para a sua saúde. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por estar aqui. Cuide dos seus rins, cuide da sua saúde e cuide de quem você ama. Um abraço forte.